eu vou pensar que o princípio é poupar. Como é que eu começo a poupar? Eu começo a poupar com pouco, não é com muito. Vocês seguiram o passo do Dr. Marcos aí, tipo, garanto pra vocês, futuramente vocês estarão bem. Conhece aqui a nossa história do Wellington, né, Wellington? Eu conheci o Wellington porque ele fez uma mudança pra mim, e aí a gente começou a se aproximar ali. Foi eu e o Bruno. O Bruno, cadê o Bruno? Não tá de férias. Tá de férias, Graças olha só. Aí a gente foi fazer a mudança do Dr. Glauco, Foi. advogado. Aí fiquei vendo o serviço dele ali e falei pro Bruno, vou trabalhar com ele, vamos ver. Aí chegamos nele lá e falei, sei que você já tá no patamar cuidando de empresas grandes, mas tô começando aí. Mas se você der um voto de confiança aí pra gente, a gente vai crescer junto, não foi? Foi isso mesmo. Aí começou essa parceria, já veio defendendo a gente algumas coisas. Ele tá aqui hoje, entendeu? Ele vai explicar pra você o motivo. Mas você pode ter certeza que daqui tem conhecimento pra passar pra vida de vocês aí, então lá na frente, lembrar dessa palestra hoje, falar, pô, foi legal. Legal, então, o que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar um pouquinho, vai ser um bate-papo sobre educação financeira. O que é o conceito de educação financeira? Quando eu penso em educação financeira, principalmente para vocês que é jovem aqui, a maioria aqui tem o quê? 20 e poucos anos? Ou tem gente aqui que não tem 20 ainda? Ou tem? Tem 20? Tem 20? Já tem 20. Ah lá, viu? Aê, acertei, viu? Tem pessoas aqui que não tem 20 anos. Então, assim, quando eu penso em educação financeira, o que me vem à cabeça? De cada um de vocês, o que é educação financeira? Vocês podem participar, viu? O que é educação financeira quando eu penso em educação financeira? Esse é um conceito, é um dos conceitos, é um dos pilares da educação financeira. Não gastar mais do que se compromete. Economia também? Economia. O que é o conceito de economia? Cuidar da própria casa, né? O que é a casa? É a gente, cuidar da gente. Então, assim, esse discurso aqui hoje, esse breve diálogo, esse breve introito, e eu tinha até explicado para o Wellington, depois a gente pode marcar um outro, aprofundar esses conceitos, é justamente pensar nesse conceito. Porque quando eu penso em economia, quando eu penso, né, no meu sistema financeiro próprio, no meu orçamento familiar, quando eu penso na minha vida, o que vem à tona? Uma preocupação constante comigo mesmo. E se eu tenho essa preocupação constante comigo mesmo, de forma que eu preciso me construir, de forma que eu preciso, né, alcançar meus sonhos, alcançar meus objetivos, como é que eu começo? Né? A grande pergunta é como é que eu começo? O que é educação financeira? Como é que eu me engajo nisso? Como é que eu penso nisso de forma que não seja algo que vira uma neurose? Né? Porque a gente pensa, pô, vou ficar pensando o tempo todo nisso, vai ficar quase que uma obsessão para mim. Não. O cuidado da casa é um cuidado tranquilo, é um cuidado diário, é um cuidado rotineiro e constante. Por quê? Eu pego um exemplo muito simples. Se eu pensar numa árvore, numa semente que cai na terra, a árvore está pensando na árvore do lado? Ela está pensando no clima, pô, hoje vai chover, pô, não vou me esticar hoje não vou fazer fotossíntese. Não, a árvore desde a semente, ela está pensando numa construção diária, ela está pensando no seu projeto, tem um projeto ali dentro da sementinha. Aí a gente pode pensar na religião, Deus, quem construiu, enfim. Todos nós temos esse projeto, temos essa alma, e essa alma ela tem que ser trabalhada. Então eu vou dar uma pincelada nesses pontos principais. O principal deles é trazer a consciência hoje, para não ficar um negócio muito alto, muito vago, muito... Pô, o Glauco foi lá, falou um monte de coisa, eu não entendi nada. Eu não quero que vocês tenham essa sensação aqui. A sensação que vocês têm que ter é... Falou, pô, meu, o cara falou um negócio lá que eu fiquei curioso. Me despertou. Plantou uma semente, né?
Então, assim, quando eu penso em economia, eu penso que a gente está dentro de uma sociedade de consumo. Se a gente está dentro de uma sociedade de consumo e a gente já superou de longe, né, o escambo, a troca, a gente já superou isso desde a Idade Média. Então, se a gente está dentro de uma sociedade de consumo, a gente precisa ganhar, a gente precisa ter dinheiro. Vocês estão aqui hoje, estão trabalhando. Então, assim, o objetivo é sempre crescer. E como é que eu cresço? Com essa educação. Que educação? Educação. O primeiro ponto é esse, é não gastar mais do que ganha. Porque se a pessoa não tem essa educação, ela começa dentro de uma sociedade de consumo. E aí também vem os discursos, vocês também não, né, vocês têm informação vazando pelas orelhas, vamos dizer assim. Vem informação de todo lado. Como é que eu penso numa educação financeira se aí vem o velho discurso, pô, se na escola eu não tive. Vocês tiveram educação financeira na escola? Não. Vem aquele outro discurso, não tivemos direito na escola. Deveria ter umas pinceladas, mas também que o discurso vai longe, porque a nossa estrutura social brasileira é condicionada por um domínio cultural, e aí pega dos Estados Unidos, pega da Inglaterra, e a gente fica preso nisso. Infelizmente ainda é um domínio. Eu não posso assim, eu penso em educação financeira, todo mundo aqui está recebendo um salário, graças a Deus. Eu não vou pensar simplesmente, o salário bateu na conta, eu já tiro. Bate na conta, eu já tiro. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo com o meu salário? O que dá para pensar aqui em economizar? O que dá para pensar em guardar? A partir do momento que eu tenho uma tomada de decisão, vou começar a economizar, não vai acontecer. Mas não vai acontecer mesmo. Todos os grandes começaram pequenininho, gente. Fora os que, né, são herdeiro, adquiriram herança. A maioria foi uma luta diária. E a luta diária começa na economia, começa no cuidado com a casa. Porque se eu não tenho esse cuidado com a casa, ninguém vai ter por mim. As pessoas adoram dar conselho, legal. Mas quem vai gerir a própria economia se não sou eu mesmo? Mas antes que eu volte nesse conceito de só tirar da conta, eu vou voltar um pouco para a gente se situar. Quem aqui já ouviu de passivo e ativo? Quem trabalha com essas informações? Quem aqui já ouviu ou tem uma noção do que é ativo e do que é passivo na nossa vida? Eu vi alguém levantando o dedo. Pode interagir, o que é ativo e o que é passivo? Ativo é aquele que recebe. Eu não sei se é o contrário, passivo é aquele que doa. Não, o passivo, não, é quase isso. Mas em relação de telefonia. O ativo é tudo que é renda para ti. Por exemplo, vocês têm uma fonte de renda com o Elito, com a empresa. Isso é um ativo para vocês. É entender o que é ativo, porque assim, eu vou pensar nessas estruturas. Eu penso assim, o que é ativo? O ativo vem de um conceito de renda. Quem trabalha bem isso? Pai Rico e Pai Pobre. Quem já ouviu falar desse livro, Pai Rico e Pai Pobre? Ah lá, viu? O que o Pai Rico e o Pai Pobre trabalha? Trabalha nesse conceito, ele bate muito forte e ele foi muito criticado quando ele lançou esse livro há mais de 20 anos atrás, inclusive tem uma edição comemorativa dele, que quando ele lançou esse livro ele foi muito criticado. Por que ele foi criticado? Porque é a primeira vez em que, e veja, é também uma estrutura condicionante. Os Estados Unidos, Inglaterra, essas grandes potências não gostam que sistema de educação vaze para países emergentes, economias emergentes. Eles não curtem isso. Então, quando ele lançou esse livro, ele foi muito criticado. Pô, você escreve um negócio desse aqui, isso aqui não funciona, isso aqui tá errado, você não pode fazer isso. Mas ele foi um dos primeiros caras que realmente trabalhou, que eles trabalham sobre educação financeira lá, que pouco chega aqui no Brasil. E por que não chega? Por causa desses condicionantes. E o que acontece dentro desse livro? Ele trabalha essa estrutura. O ativo é tudo aquilo que a gente recebe. Vocês estão recebendo o salário. Tem muitas outras formas de receber ativo. Primeiro, você conhece aqueles portugueses lá, os que tem 3, 4 casinhas de aluguel? Aquilo para eles é ativo. Vocês conhecem gente assim, os caras querem muquinha, né? Você tá lá morando de aluguel lá, você fala, meu, deu um problema no telhado aqui. O cara fala, isso aí é com você. Né? Porque ele não quer mexer no ativo dele. Você vai pagar seu aluguel de 700, 600, 800, R$1.000.
Aí se você fala que você tem um problema na casa, pronto. O homem falta morrer do coração. Por quê? Ele não quer que aquele ativo dele reduza. Isso é uma forma de ativo. É tudo aquilo que entra para ti. Ah, se eu coloco na poupança, eu tenho um rendimento de 0,5 por mês. Tem um rendimento pequenininho lá, é um ativo. Tá recebendo. Tudo que a gente guarda é um ativo. Tudo que a gente vai gastar, passivo. Então assim, há uma discussão e tem ali uma percepção um pouquinho melhor, dá pra ver ali que você tá me acompanhando. A grande discussão, a casa, eu vou comprar uma casa ou vou alugar uma casa? Né? Aí entra essa discussão, a gente vê na internet, é melhor comprar uma casa, é melhor alugar uma casa. Veja, se você tem o que fala, né, os Estados Unidos chama de mortgage, que é a hipoteca, que é simplesmente financiamento da casa. Se você paga, passa ali 30 anos pagando uma casa, aquilo se torna um passivo porque está dilapidando, está muito pesado para ti. Se você já tem uma economia e você consegue ou comprar um terreno e construir, ou você consegue de forma que aquele valor que você está investindo na casa não seja tão pesado para ti, aquilo começa a se tornar um ativo, porque aquilo começa a valorizar para ti. Se você tem uma renda maior, paga ali, acabou, aquilo deixa de ser um passivo na qual você está tirando dinheiro para pagar a hipoteca e aquilo transforma para ti. É só um exemplo, tá, gente? Para entender o que é ativo e passivo. Porque entra essa discussão, vocês podem consultar, é melhor pagar aluguel ou comprar uma casa? Depende. Então tem gente que gosta de vir com fórmula pronta. Então antes de entrar, e eu gosto muito desses jogos ideológicos porque não existe fórmula pronta para nada. Né? Tem pessoas aí, eu mesmo estudo educação financeira há mais de 10 anos. Então assim, é uma construção diária. E essa chama que eu quero passar para vocês é uma instigação, porque aqui eu já sei que tem vencedores, porque para estar contigo são vencedores. São vencedores, são pessoas que querem algo. Entra no conceito, não sei quem já ouviu aqui falar do conceito do Homo economicus. O Homo economicus é aquele que encontra o ponto perfeito da sua economia. Não precisa ficar na neurose de tabelinha. Já viu aquelas pessoas que vão no mercado e tá lá com aquela lista? Tá lá com a lista lá. Ele tá tentando encontrar o ponto da economia dele. Precisa de uma lista? Talvez, para lembrar, mas quem cuida da casa não precisa nem de lista. Não compra mais do que precisa. Também tem a máxima, né? Se você tá com fome e vai querer comprar alguma coisa, você sempre exagera. Então, é sempre bom fazer qualquer compra. E aí entra o conceito também de um livro, eu esqueci o autor, que fala do rápido e devagar. Né? Ter o pensamento rápido e o pensamento devagar para fazer suas escolhas, principalmente daquelas escolhas que envolvem compras, né? O mercado tá o tempo todo seduzindo a gente, né, Wellington? Criando desejo. Tá aí no iPhone 15, né? O S24, daqui a pouco vem o iPhone 16, o S25. Então tá sempre criando necessidade. Como é que a gente quebra essa corrente? Eu não preciso dessa coisa. O celular aqui é de 2019. Parar de pensar na compra por impulsão. É sempre o discurso, será que eu preciso? Será que de fato eu preciso? Pô, quero um iPhone 15, meu. Eu quero. Será que eu preciso? Eu quero maquiagem. A maquiagem top. Será que eu preciso? Eu vou gastar com aquele perfume caro, mas eu quero. Será que eu preciso? É sempre uma pergunta para reduzir. A pergunta sempre nos leva a reduzir essa ansiedade. Às vezes a gente se pega, e eu também antes de todo esse processo, esse trabalho, eu me pegava nessa necessidade de construir. Assim, olha, na humildade, eu conheço muita gente, tá? Eu nunca vi ninguém ficar rico apostando em tigrinho. Porque todos esses sistemas de aposta tiram a gente da nossa estrada, da nossa casinha. É aquele meme que fala assim, se você não está trabalhando para construir o seu sonho, você está trabalhando para construir o sonho de alguém. Eu não acredito porque para mim eu sei que não funciona e não vai funcionar. Eu sei que quem vai ganhar lá na frente é só esses caras. É só quem monta a plataforma Tigrinho, como que fala, Wellington? Pixbet. Como? Pixbet. Quem tá ganhando é só esses caras.
E pode ter certeza que é só esses caras. E qualquer jogo de aposta, qualquer forma que a gente busca o resultado para enriquecer, isso tira a gente. Isso faz com que a gente fique ali naquela fissura. Parece aqueles tiozinhos quando a gente passa, né, nesses comércios, no bar, os tiozinhos tá lá no caça-níquel lá. Ah, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar. Não vai ganhar nunca, porque isso nunca vai chegar. Não vai chegar porque tá estruturado para você não ganhar. Eles querem ganhar, vocês não. Eu digo no geral, tá? Não tô falando aqui quem joga, quem não joga, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que isso não é o caminho para se construir. Isso é uma chamada, uma tomada de atenção. São os influencers. Quem já ouviu falar aqui do Pablo Marçal? Tá. Ele é um dos poucos que falam sobre educação financeira. Ele cresceu muito com o movimento do Bolsonaro, porque apoia desse conceito, família, igreja e tal. E ele veio, ele cresceu. Mas o que é interessante nele? Ele fala do desbloqueio. Do desbloqueio, né? Instalar os drivers mentais. Em resumo, a essência dele é encorajar. Cada um tem uma forma de pensar. O Thiago Nigro tem uma forma de pensar, uma forma de se estruturar em relação à economia financeira. O Pablo Marçal tem outra. É você tomar a coragem de fazer suas coisas. A meta de cada um aqui. Aí é pessoal, tá? Qual que é a minha meta para daqui 2 anos? Para daqui 5? Fazer uma faculdade? Sair da casa dos pais? Comprar um carrão? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? É importante sempre pensar nessa meta. Qual que é a minha meta? Se ninguém nunca pensou sobre ter meta, é legal pensar sobre meta, tá? É legal pensar sobre sonho, é legal pensar, se projetar um pouco. É quase isso. Porque tem uma lógica que as pessoas, e aqui a maioria é jovem, que as pessoas se constroem na faixa dos 14 aos 24 anos. Você constrói sua personalidade, seu estilo de vida e você vai carregar isso pro resto da vida. Eu estou no lugar dele aqui, então tudo que o Dr. Gal está passando aqui é que a gente, os passos que eu entendi. Primeiro, cuidar do nome, né? Do nome, sim, são 5 pontos. Cuidado com dívida alta, cuidado com a empolgação. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai não ir pela cabeça dos outros. Eu poderia falar o 6º ponto, linguajar bem mais, né? Não ir pela cabeça dos outros. O cara chega em você, meu, compra aqui. Meu, coisa boa, meu. Pô, se é boa, por que ele tá te empurrando? Fica com ele. Não é vergonha nenhum pedir desconto, tá? Porque tem pessoas que julgam, não, você tá pedindo desconto, mó miserável, hein? Não, não é não, o dinheiro é seu. Quanto mais chorar, melhor. Mas chorar com educação, sem ser o murrinha, né? Aquele cara que atravessa o rio com um sorrisão na mão. Não, não pode ser nesse nível, porque o excesso faz mal. É sempre um equilíbrio, né? Como se diz, né? No próprio budismo ou em todas as religiões orientais, o bem-estar está no equilíbrio. Não está nem no mais nem no menos. Está ali no equilíbrio. Né? É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso foi já de longe desconstruído. Mas a gente, querendo ou não, a gente vive certas memórias históricas que a gente vivencia inconscientemente sem se dar conta. E se vocês pararem para pensar que, de fato, para concluir, a gente ainda tem muito preconceito sobre dinheiro. Para concluir, a gente não deve ter preconceito sobre dinheiro. Né, que ter dinheiro, você vai... Ah, você tem dinheiro, mas você vai se ferrar, bicho. Ah lá, tá roubando, ah lá. Tem dinheiro, tá roubando. Oxe, é bandido. Ixi, meu, aquilo ali é... Não, cara, só tem dinheiro mesmo porque se construiu. Porque se alavancou, porque cuidou da casinha o tempo todo. Qual o problema? Então, assim, não é mal nenhum lá na frente ter. É só para parar para pensar, senhoras e senhores, que não é nenhum problema pensar em dinheiro. O nosso discurso hoje é justamente esse, é uma retomada de atenção. Como é que está a minha finança? O que eu vou fazer daqui a 1 ano? Eu vou estudar? Só vou guardar? Será que eu parei para pensar em mim?
Eu só estou vivenciando o problema que eles me trazem. E aí eu estou gerindo, fazendo a gestão do problema deles. Para quem mora com o pai e com a mãe. Se eu estou morando de aluguel, será que era caso de eu pensar numa casinha um pouco mais barata? Daria? Será que quebra o meu conforto? Não sei. É caso de se pensar. Mas esse pensamento é diário. É diário. É uma construção diária. O nosso diálogo hoje aqui encerrando é justamente esse. É acender essa centelha na cabeça de vocês e pensar. Porque se vocês não pensar, gente, tô falando pra vocês, ninguém vai pensar por vocês. O Edson vai cumprir o papel dele como patrão. E aqui falando como advogado, conhecedor da lei. Vou pagar o salário, o DP lá, vai cair na conta, acabou. O que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, vai competir somente a vocês. E como eu vou gerir isso? Como eu vou estar daqui 10 anos? Como que você estava vivendo antes de estar desempregado? Eu acho que é tudo que você falou, né? Então, se vocês seguirem o passo que o doutor falou aí, tipo, garanto pra vocês, futuramente vocês estarão bem, entendeu? Porque a gente chegar bem lá na frente, tem que plantar hoje, né? Tem que plantar hoje. Árvore, né? Tem que plantar a sementinha.